Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? É isso aí, pessoal, mais um Games em Aula, e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a vida das mulheres gregas. A gente já sabe, vou dar um spoiler aqui, a gente já sabe que elas não eram consideradas lá tão prestigiosas, elas não eram nem consideradas cidadãs, não podiam fazer parte das decisões políticas da cidade. Boas-vindas a Corinto, viajante. Tem um passeio especial planejado para você. É um olhar informativo e íntimo para a vida cotidiana das mulheres gregas. Vamos lá! Corinto era uma das maiores cidades da Grécia Antiga. Ela tinha uma população estimada de 90 mil pessoas na minha época, e boa parte disso eram mulheres. Esse tour vai colocar uma luz sobre essas mulheres e em como era a vida delas em seu dia a dia. Vamos lá, pessoal! As meninas nascidas em cidades da Grécia Antiga eram criadas por uma aia. Elas, em geral, ficavam nos aposentos da casa destinadas a mulheres, ou ginaikon, onde passavam seu tempo fiando linhas e tecendo. Embora não haja muitas evidências históricas de meninas brincando, ainda mais se comparado aos meninos, sabe-se que isso acontecia. Por exemplo, uma antiga dupla de terracota retrata meninas brincando de efedrismos. Essa era uma competição para ver quem acertava uma pedra de longe usando uma bola ou pedrinha. Quem perdia o jogo tinha de fechar os olhos e carregar a vencedora até que ambos pudessem tocar a mesma pedra com as mãos. Uma terracota é um vaso, né, pessoal, de argila. E os vasos na Grécia eram bastante decorados com cenas do cotidiano, de mitologia. Para uma jovem grega, o casamento era o ponto culminante de sua integração à sociedade. A expectativa de vida das mulheres era de 40 anos. Então, a maioria dos casamentos acontecia quando a noiva tinha 14 ou 15 anos. O casamento não exigia o consentimento dela, inclusive. Em vez disso, ela deixava de ser tutelada pelo pai para ser tutelada pelo marido. As mulheres casadas não eram tecnicamente cidadãs na época e careciam dos direitos ligados à cidadania oficial. Contudo, elas recebiam um dote que somente elas tinham o direito de gastar, mas caso o casamento fracassasse, o dote era devolvido ao pai da noiva. Após o casamento ser consumado, a condição social da mulher passava de donzela para noiva. Ela era noiva até o nascimento do primeiro filho ou filha, quando ela oficialmente se tornava mulher. É bastante complicada a situação da mulher, casamento forçado, tutelada pelo pai e depois pelo marido, não tinha muita liberdade não. Por isso é super importante discutir essas questões hoje em dia. As mulheres nas antigas cidades gregas praticamente não tinham direitos políticos e homens controlavam quase todas as fases de suas vidas. Os deveres mais importantes das mulheres das cidades eram ter filhos, preferencialmente meninos, e cuidar e administrar a casa da família. Na maioria do tempo, os passeios das mulheres fora de casa eram limitados a visitas a outras vizinhas mulheres, como era de costume. As poucas exceções a esta regra rígida eram casamentos, funerais e festivais religiosos com mulheres em papéis sociais de relevância. A produção têxtil era a principal ocupação da maioria das gregas. Era a responsabilidade da mulher produzir as roupas de cada um dos membros de sua família,
além de tecer outros artigos têxteis da casa. Uma tecelã talentosa era vista tanto como uma mulher atraente como uma boa esposa. Por exemplo, Homero conta que a devota esposa de Odisseu, Penélope, passava a maior parte dos seus dias tecendo. Da mesma forma, muitos jarros gregos que retratam mulheres tecendo eram combinados com imagens de mulheres segurando um véu, um símbolo das noivas. A atividade era basicamente essa para as mulheres, né? Elas não podiam ser comerciantes, por exemplo. Mulheres da Grécia Antiga cozinhavam na área dedicada da casa. Contudo, sendo o equipamento de cozinha pequeno e portátil, elas às vezes também preparavam as refeições no pátio central. Era neste mesmo lugar que elas realizavam outras tarefas domésticas. Essas atividades eram raramente vistas por visitantes ou transeuntes, porque a arquitetura das casas gregas clássicas observava a norma social de que as mulheres nunca deviam ser vistas no trabalho. A gente já viu que as casas gregas tinham um pátio interno, né? Então elas ficavam bastante reclusas. O historiador Estrabão conta que o templo de Afrodite era um dos mais famosos pontos de Corinto. Isso era devido principalmente às guardiãs femininas do templo. Essas hetaeré, como eram chamadas, eram doadas à deusa tanto por homens como por mulheres. Não por menos, o templo de Afrodite contribuía enormemente para a riqueza de Corinto. As hetaeré eram a principal atração do templo, e muitos visitantes vinham a Corinto em busca da companhia delas, pela qual eles pagavam com frequência e sem moderação. Afrodite, deusa da fertilidade também, né? Olá de novo, viajante. Espero que sua visita tenha sido interessante. As mulheres gregas tinham bastante restrições quando comparadas aos homens, mas no fim, elas mantinham sua força e dignidade. Tem algo mais que você gostaria de fazer? Mantinham sua força e dignidade mais ou menos, né, Aspásia? Porque sem direitos não há dignidade também. Então hoje em dia é super importante ter essa discussão com os alunos. Inclusive, a Base Nacional Curricular Comum exige que nós discutamos o papel das mulheres desde a Grécia Antiga, passando por Roma, pela Idade Média e assim por diante. Esse foi mais um Games em Aula. Fiquem ligados para os próximos episódios.